meu ver, a Gretchen é um dos personagens mais interessantes que nós temos na Metamorfose, porque ela, basicamente, é uma das únicas personagens que realmente muda ao longo da narrativa. Então, o comportamento dela vai se complexificar e se modificar ao longo dessa narrativa, de forma que lá no final, no capítulo 3, é bem possível que o comportamento dela em relação ao próprio irmão seja bastante chocante para a gente, algo inesperado até. Começando lá na narrativa, a gente vai ter essa Gretchen como a irmã mais nova que é idealizada pelo Sansa, pelo Gregor. Vamos lembrar que o narrador acompanha o pensamento do Gregor, então a gente vai ter sempre bastante claro a forma com que o Gregor pensa em relação à irmã e às outras pessoas e aos eventos. Então, a Gretchen ela é idealizada. Ela é uma pessoa que demonstra inteligência, talento, doçura, cuidado, bondade, todas características muito positivas e muito dentro do que é esperado da mulher lá burguesa do começo do século XX. E ela é a única familiar que é vista de uma maneira positiva, né? A mãe é frágil, é débil, o pai é violento, severo. A Gretchen, ela traz doçura e bondade para essa narrativa. Então, lá no começo, quando o Gregor está tentando resolver a questão com o gerente, ele vai pensar na irmã. Putz, se a irmã tivesse aqui, né? Ela tinha saído para ir atrás de um serralheiro. Por quê? A irmã é esperta, ela ia conseguir gerenciar a situação e, de toda forma, ela é bonita. Porque olha só, isso são aqueles indícios pequenos perdidos por aí. Se a irmã tivesse lá, o gerente teria se deixado levar por ela, porque ele é amigo das mulheres. Então a Gretchen poderia agir aí como uma forma de sedutora desse gerente para ajudar a resolver essa situação. Esquisito? Com certeza. Seguindo lá, a gente vai ter que a irmã é bondosa. Lá no primeiro capítulo, quando a irmã começa a tomar para si o dever de cuidar do Gregor, ela vai ser esperta, ela vai testar quais são as comidas que o Gregor vai gostar de comer, vai preferir depois dessa metamorfose. Então, ela vai assumir esse papel. E já que, começando com isso, com a alimentação do Gregor, ela vai assumir cada vez mais o papel de autoridade da casa, de chefe da família, competindo também com o próprio pai, a gente vai ver depois. De qualquer forma, a Gretchen sente nojo do irmão, né? Ela ainda vai demonstrar um incômodo profundo quando ela vê ele, quando ela percebe a existência ou rastros da existência dela. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós vamos ter uma curva descendente do cuidado e da importância que o Gregor tem para Gretchen. No primeiro capítulo, então, a gente vai ter um cuidado extremo, um zelo muito grande, e capítulo 2, capítulo 3, vai cair essa curva de cuidado. Tanto que no capítulo 3 a gente vai ter só o necessário desse cuidado que a irmã dá para ele. A gente vai vendo que o Gregor tinha planos para a irmã. Veja, o plano secreto, ele não contou para ninguém, nem para ela, era mandar a Gretchen para o conservatório de música para aprender a tocar violino e tudo mais. Ela, né, em conversas anteriores menciona que ela gostaria, mas é um sonho, não sei o que, não sei o que. Mas o Gregor planeja a vida da Gretchen. Porque, afinal de contas, ele está na posição de provedor, na posição de chefe da casa, então ele pode planejar a vida da própria irmã. E a Gretchen, aparece como a única talentosa da família, a única que pode ser diferente, a única que se salva nessa família. E tem uma outra coisa bem esquisita aqui, que fala que os altos custos que seriam da educação da Gretchen seriam ressarcidos de outro modo. De outro modo. Veja, a irmã é uma jovem burguesa perfeitamente normal. Não tem nada de exclusivo na Gretchen. Olha essa descrição aqui que nós temos no narrador. A irmã, com 17 anos, era ainda uma criança. Então você vai ter uma infantilização dessa menina, né? Porque 17 anos, começo do século XX,
a gente vai ter já uma mulher quase pronta para casar, na verdade, né? Então, já pronta para o papel social que ela deveria ter na época. E o estilo de vida dava gosto de ver. Qual que era o estilo de vida dessa Gretchen? Se arrumar e ficar bonita, dormir um monte, ajudar alguma coisinha na casa e se divertir e tocar violino. Quer dizer, absolutamente nada de não usual para a época. Nós vamos ter essa infantilização e essa descrição da Gretchen como uma burguesa normal, mas a descrição não faz parecer que ela é normal, faz parecer que ela é incrível. E a partir do momento que o Sansa se metamorfoseia, muda, a Gretchen assume a posição de responsabilidade e ela vai ser a pessoa que vai ser a perita nas questões do Gregor. Ela começa a assumir autoridade na casa e voz de autoridade diante dos próprios pais. Ela começa a se transformar em outra coisa agora. Ela começa a assumir outras funções que ela não tinha antes. No final do segundo capítulo, é bem interessante que, de novo, uma cena extremamente violenta do pai em relação ao Gregor, quando ele começa a atirar as maçãs no Gregor, que vai ser o que vai levar à morte do irmão. A Gretchen, ela vai se colocar entre os dois e implorar pela vida do irmão. Esse momento é bastante icônico, porque logo depois, no capítulo 3, a gente vai ter uma mudança completamente uma mudança total em relação a esse posicionamento da Gretchen. E o que eu quero pontuar aqui é que agora ela tem uma nova união. A união é com o pai, não é mais com o Gregor. Antes, toda essa cumplicidade que existia entre Gregor e Gretchen, que é bem marcada no primeiro capítulo, quando a Gretchen começa a chorar porque o irmão tá mal, ou ela vai atrás dele com mais cuidado e tudo mais, ela muda. Agora a união da Gretchen é com o pai. Temos essa oposição bastante grande no final do capítulo 2. E a partir daí as coisas mudam também de figura. Veja que a irmã começa a trabalhar. A irmã agora, Gretchen, tem planos para ela mesma. Ela vai estudar à noite e trabalhar de dia, porque ela quer uma vida diferente. Então, o papel de chefe de família e de autoridade dessa família vai flutuando. Ele era anteriormente do pai, passa para o Gregor, volta para o pai e agora está passando, flutuando para Gretchen também, que começa a tomar decisões importantes em relação à família e ela própria. Obviamente, com essa mudança de estrutura, de dinâmica, na verdade, familiar, o tempo para o Gregor vai ser menor. Então, como eu estava falando, a curva descendente, então ela vai chegar lá no vale total, porque a partir de agora é o absolutamente necessário. É dar comida, trocar comida e olha lá limpar esse quarto. Esse cuidado já é bastante negligenciado, porque a vida do Gregor, ela congelou, ela ficou naquilo. A vida do Gregor é igual a do começo do capítulo 1, piorada um pouco por causa agora da maçã que está matando ele. No entanto, a vida da família dele continua, evolui. Gretchen evoluiu completamente. Então, a gente vai ter esse descompasso no cuidado, na importância que o Gregor tem para a família dele. Agora antes de ser o centro da família, em torno do qual todos orbitavam, agora o Gregor cai e vira incômodo. Ele não é mais, não só não é importante, como virou um incômodo na vida de todo mundo. E esse incômodo é notado pela Gretchen lá no final, quando a gente tem aquela cena dela tocando violino, bastante significativa também para o texto. O Gregor vai aparecer e com isso vai fazer com que os hóspedes tenham nojo e vão embora e não paguem dinheiro nenhum para a família. A Gretchen vai olhar para a família dela, que agora exclui Gregor, família agora pai e mãe, e vai colocar essa tese de que o Gregor não é mais o Gregor, né? Aquela coisa, o bicho, o monstro, não é mais o irmão. Eles fizeram a parte, eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer
e ninguém haveria de censurar, ninguém iria repreender se eles se livrassem dessa coisa que está incomodando. Então vocês vejam que a Gretchen assume o papel de autoridade absoluta, porque é ela que está propondo se livrar e está convencendo os pais disso, e os pais ficam bastante passivos em relação a essa sugestão. Então, ela vai fazer essa tese de que o Gregor, se essa coisa ainda fosse o Gregor, ele teria ido embora sozinho, porque ele sabia que seria o melhor para a família, e não estar lá ainda ocupando espaço. O que a gente sabe que não é verdade, né? Porque a gente está acompanhando o narrador que acompanha o Gregor. Quando o Gregor finalmente morre, essa situação é vista como alívio, um alívio tremendo, e como o final de um suplício. A família então interrompe o trabalho. Lembre-se que o Gregor nunca havia faltado dia nenhum. A família inteira falta agora. Para um dia de repouso, um dia de passeio, para coisas positivas. Não é para amargurar a morte do Gregor, é para celebrar a nova vida deles, agora livres desse problema, desse incômodo que era o Gregor. É muito importante a gente notar que esses três juntos, eles viram agora uma nova coisa, é a nova família, né? A família que se institui sem o Gregor. E eles vão para o ar livre, não só o ar livre, a gente vai ter um sol quentinho ali iluminando eles, e tudo isso é gostoso, e esse sol ele mostra coisas muito positivas, ele traz uma sensação boa, eles recostam com conforto. Então veja quantas palavras positivas nós temos aí nessa cena final, e eles conversam sobre perspectivas de futuro. Pela primeira vez nós temos o futuro sendo possível nessa família. Então esse final é muito bom para senhor, senhora e Gretchen, né? Gregor, ninguém mais liga. E terminando o livro ainda, a gente vai ter a último esgar de que o Gregor era um opressor, na verdade, que ele era um problema, porque olha só, agora a melhora, eles iam melhorar de situação imediatamente ao trocar de casa. Eles queriam um apartamento menor e mais barato e mais bem situado. Então, muito positivo para eles e mais prático, porque o apartamento atual tinha sido escolhido pelo Gregor. Então foi o Gregor que tomou a decisão de escolher esse apartamento para eles. O Gregor tomou grandes decisões pela casa e não eram decisões necessariamente práticas ou cômodas. Agora eles queriam então se livrar de todas essas marcas de domínio do Gregor sobre eles. A última parte do texto, as últimas linhas do texto, muito importantes também, porque elas mostram que a Gretchen, embora tenha passado por um momento bastante complicado e ficado mais pálida, mais cansada, ela tinha florescido em uma jovem bonita e opulenta. Então ela torna-se, ao longo dessa narrativa, uma mulher bonita. Uma mulher bonita que está pronta para casar. Vamos pensar, isso aqui são os valores, de novo, do começo do século XX da sociedade burguesa. Então, agora a Gretchen está pronta para viver sua vida. A transformação dela foi completa. Ela está pronta, ela é bonita, ela é opulenta, ela é inteligente, ela é talentosa, ela já pode procurar um bom marido. E isso vai ser confirmado, por esse gesto de se levantar antes do que a família toda ali no bonde e se espreguiçar, mostrando o corpo jovem e cheio de possibilidades aí para frente. Essa passagem, ela vai determinar para a gente a metamorfose da Gretchen. Ela sai de ser essa menina perfeitamente burguesa, perfeitamente normal, para alguém que assume autoridade, assume a própria vida, assume a família e está pronta então para continuar a sua vida dentro dessa sociedade burguesa, porque ela é uma jovem bonita, opulenta, pronta para casar. Então a gente vai ter a Gretchen
com uma transformação completa, e essa transformação que vai ser cada vez maior, ela é justamente contrária do cuidado e importância que o Gregor tem na vida dela. Então, de certa forma, a Gretchen, ela também se liberta desse domínio que o Gregor Samsa tem sobre ela.